Na continuação do nosso curso completo de PHP, agora nós vamos estudar a função date. Essa função date é bastante utilizada para nós trabalharmos com datas no PHP. Vamos ver agora todos os parâmetros, tudo aquilo que pode ser feito utilizando a função date. Então, para isso nós vamos usar, eu vou salvar como aqui como sendo 15.php. Aqui, na verdade, eu vou precisar apenas de um botão. Não tem nem muita necessidade de fazer isso. Eu vou tirar esse formulário aqui e vamos imprimir nesse programa, o programa 9.php. Aqui eu vou tirar essas funções que nós fizemos. Ok? Muito bem. Vou tirar isso aqui. Eu vou usar esse formulário para chamar o outro, tá? Somente isso que a gente vai fazer. Então, todos os parâmetros que nós formos utilizar, deixa eu pegar aqui um browser, localhost, estamos no exercício, qual é o exercício? Exercício 15, né? Então tá aqui o exercício 15.php, tá aqui. Só vou precisar desse botão que vai chamar, quando eu clicar vai chamar esse formulário aqui. Então vamos ver. Aqui, no caso, o nosso estudo vai ser exatamente a função date. Essa função date, aqui eu vou colocar um comentário. Sim. Aqui olha, aqui eu estou em código HTML. Então, para código HTML, o comentário é assim, utilizando esse caractere, esse e esse. Se eu tivesse em código PHP, eu utilizaria aquele outro. Então, aqui. Então, a função date, com seus muitos parâmetros. Então, o primeiro parâmetro que nós vamos utilizar é o parâmetro D. Esse parâmetro D, ele vai servir para nós para retornar o dia do mês. Esse dia do mês, ele vai retornar o número de 01 até 31. Então, o que ele vai fazer? Vai retornar para nós o dia do mês. Então, aqui eu vou colocar dia do mês. Ó. E aqui eu vou colocar date D. Vamos salvar. Executando aqui, ó. Aqui eu preciso atualizar, né? O que foi que aconteceu aqui? O erro aqui tá porque ele está chamando o programa 8. E aqui, na verdade, não é o programa 8, é o programa 9. Vamos ver agora. Vamos atualizar, voltar aqui. Atualizar aqui. E tá aí, ó. O dia do mês, 19. Então, observa que aqui no nosso calendário, ó, hoje exatamente são 19. 19 de dezembro de 2007. Então, retornou o dia do mês. Então, quando você precisar retornar o dia do mês, você usa o parâmetro D. O D é minúsculo no caso, né? Se você quiser retornar os 3 caracteres que representam o dia da semana, então você vai usar o D maiúsculo. Então, esse aqui eu vou colocar retorna os 3 caracteres que representam o dia da semana. Então, ele vai ser o que? Ele vai de mon, tudo em inglês, certo? Até o sun. É Monday, Wednesday, aquela coisa em inglês. Então, aqui, ó. Nós vamos, então, ver. E eu colocando aqui, dia da semana. Ó, observa que basta eu trocar aqui o parâmetro D. E aqui eu já tenho o dia da semana. Vou atualizar aqui. Voltando aqui. Observa que eu já tenho, ó. Por que está assim? Porque hoje é quarta. E quarta em inglês é Wednesday. Uma coisa assim parecida. Já, como eu falei para vocês, a minha pronúncia não é essas coisas não. Quarta-feira. E aí por isso que ele retornou essa palavra aqui. Caso, né? Aqui no caso,
Aqui, ó, modifiquei aqui, ó, para Tuesday, para terça, no caso, né? Eu modifiquei. Então tá aí, ó. Já vimos então que o D minúsculo vai retornar o dia do mês e o D maiúsculo vai retornar os 3 caracteres que representam o dia da semana. Se você precisar do nome completo do mês, então você coloca o parâmetro F. Esse parâmetro F vai retornar o nome completo do mês. Ele vai de January, isso tudo em inglês, a December. Nós vamos depois fazer uma funçãozinha que vai facilitar isso aqui para nós. Então vamos lá, trocando aqui, ó. Vou colocar aqui o F maiúsculo, porque aqui vai ser o nome do mês. O F maiúsculo, porque o PHP ele é case sensitive. Então tá aí, ó, nome do mês, December. Então aqui nós usamos o D minúsculo para mostrar o dia. Colocamos o D maiúsculo para as 3 iniciais do dia da semana. E colocamos o F para retornar para nós o mês, o nome completo do mês. Se você precisar imprimir a hora, então você vai colocar o parâmetro G. Esse parâmetro G, ele vai retornar, vou colocar aqui, retorna a hora no formato de 12 horas sem começar com zero. De 12 horas sem começar com zero. Ou seja, de 1 até 12. Então, se você precisar imprimir a hora no formato 12, então nós colocamos assim, ó. Então, vou colocar aqui, ó. Observa que nesse horário nós estamos 23:05, né? Eu vou colocar aqui date, G minúsculo, ó. Salvo aqui. Vamos voltar aqui o nosso... Observa que ele retorna 11, né? Exatamente no formato de 12 horas, mais e sem o zero. Eu vou trocar aqui essa data e vou pôr aqui, vamos colocar aqui 03, vamos supor, 3 horas. Eu volto aqui, observa que ele colocou somente 3. Veja que ele retorna 12 horas, 23, né? Ele retorna o valor da hora sem o zero. E no formato de 12. Nós já passamos das 24, das 12, mas ele retorna no formato de 12. Tá? Então aqui, o G minúsculo. Agora, se você precisar retornar, ó, no formato G, ele vai retornar a hora no formato de... Vai retornar a hora no formato 24 horas e também sem começar com zero, ou seja, de 1 até 24, nesse formato. Esse o G maiúsculo. Aqui no caso eu tenho que colocar, aqui é hora sem zero, né? E aqui também, hora sem zero. Então vamos ver como ficaria então. Ó, aqui já vai ser o G maiúsculo. Então tá aí, ó. Aqui já deu 23. Então a mesma coisa, só que esse aqui em formato 24 horas, esse de baixo, e esse no formato 12 horas. Continuando então, agora nós vamos ver o seguinte. Se você quiser retornar a hora no formato de 12 horas e iniciando com zero, então você vai utilizar o parâmetro H minúsculo. Esse parâmetro H minúsculo vai retornar a hora no formato 12 horas com zero. Ou seja, ele vai de 01 até 12. Vamos colocar aqui. Aqui no caso é com zero, né? E aqui eu coloco um H minúsculo. Aqui já vai ser no formato 12 horas, ó, com zero. Vamos executar aqui, ó. Ó, deu 11 também.
Se eu modificasse aqui essa hora para 3, como a gente fez na vez passada, olha a diferença desse para esse. Esse aqui foi o G minúsculo, esse aqui foi o H minúsculo. Tá? Então, a diferença desses dois é que esse aqui retorna com zero e esse aqui retorna sem o zero. Única diferença. Agora, se você quer retornar a hora no formato 24 horas, então você coloca, retorna a hora no formato 24 horas com o zero. Esse aqui vai de 01 até 24. Então, aqui você vai ter no formato 24 horas, o H maiúsculo, e com o zero. Voltando aqui no nosso exemplo, olha, tá aí, ó, 03, né? Aqui no caso, agora eu vou botar para as 23 horas. Tá aqui, deixa eu pôr aqui o 2 aqui, 23 horas. Quando eu volto aqui e executo, ó, tá aí, ó, 23 horas, né? Aqui no caso não deu muita diferença, porque nós vimos quando deu 03 naquela hora, e agora ficou 23, né? Esse aqui é o G minúsculo, esse aqui é o H minúsculo, esse aqui é o G maiúsculo, esse aqui é o H maiúsculo. Então, continuando, só uma correção, né? Aqui no caso é 23, não existe, o relógio não vai marcar até 24, marca até 23h59. Muito bem, se você precisar retornar os minutos, começando com zero, então isso aqui vai retornar os minutos, começando por zero. Esse aqui vai de 00 até 59. Então, basta você colocar o I minúsculo. Então, você vai ter os minutos. Isso aqui é de extrema importância você entender esses parâmetros todos aqui, né, que você tenha. Não precisa você decorar esses parâmetros todos, mas é bom que você tenha ele guardado em algum local, fácil de você utilizar, porque quando você for trabalhar com PHP nesse negócio de hora, você vai ter que trabalhar a sua hora, porque você observa que aqui tudo é em inglês. Então, você vai ter que trabalhar em funções, criar suas próprias funções de hora, né, para melhorar os seus programas. Executando aqui, olha, minutos com zero, observa, coincidiu de ser 11, né, certinho. Aqui houve uma coincidência, mas está aí, ó, retornou os minutos com zero. Então, para retornar os minutos, você coloca o I minúsculo. O I maiúsculo, ele vai retornar para mim, ele vai retornar dois valores. Ele retorna 1, no caso, se tiver se tivermos a luz do dia, ou seja, se for dia, se for dia, ele vai retornar 1, e ele retorna 0 se for noite. Então, os valores que ele retorna é 0 e 1, ou 1, nunca os dois. Então, vamos ver aqui, colocar ele aqui, para você ver. E é para ele retornar, considerando que nós estamos às 23 horas, então é para ele retornar, no caso, aqui, retorna 0. É para ele retornar 0, né? Porque nós estamos à noite. Retorna 0 ou 1. Vamos executar. Ó, retornou 0. Por que ele retornou 0? Porque nós estamos às 23. Se eu colocasse aqui 12 horas, aí ele já retornou. Ele retornou 0. Vamos verificar aqui de novo. Vamos colocar aqui 14 horas. Aqui no caso, creio eu que era para ele retornar 1. Ele não retornou 1, não sei porquê. O próximo parâmetro é o parâmetro J. Esse parâmetro J minúsculo, ele vai retornar para nós o dia do mês, no caso, sem
começar por 0. Você viu que o D, ó, retorna o dia do mês com 0. Já o J vai retornar o dia do mês sem o 0. Então, ele vai de 1 até 31. Então, contrastando com o D, tem o J. Vamos lá, então. Aqui vai ser o dia do mês. Aqui, então, vai ser o J. E vamos executar e ver o que acontece. Então, tá aí, ó, dia do mês 19. Vou colocar aqui 4, por exemplo, voltando aqui. Então, nós temos aqui, ó, 4 e aqui nós temos 0,4. Então, veja a diferença, né? Esse retornou com 0 e esse retornou sem o 0. O próximo parâmetro que nós vamos ver agora é o parâmetro M. Aliás, vamos primeiramente ver o L. Óbvio, veja que nós estamos vindo na ordem, né? Então, aqui, ó, o L. Quando nós estávamos estudando aqui, nós vimos que o D, ele retorna os 3 caracteres que representam o dia da semana. Se você quiser o dia da semana completo, o nome completo, então você coloca o parâmetro L. Então, vai retornar para nós, o dia da semana completo. Vamos ver então aqui. Aqui eu vou colocar o L, ó, dia da semana. Dia da semana, vamos executar. E tá aí, ó. Aqui, ó, os três primeiros caracteres nós conseguimos como? Com D maiúsculo. E aqui nós conseguimos com L todos os valores, tá? Então, terça-feira. Muito bem, então. Prosseguindo, então, agora vem o M, né? Depois do L vem o M. O que o M vai mostrar? Ele vai mostrar o mês como número, ou seja, o número do mês. Todo mês, o F vai retornar o nome do mês. E o M vai retornar o número do mês. Então, retorna o número do mês, começando com 0. Então, vai de 0,1 até 12. Vamos ver aqui. Aqui, no caso, é o M minúsculo. Aqui é o nome do mês. Então, tá aí, ó, 12, número do mês. Se eu modificasse aqui eu vou logo colocar 23. Se eu modificar aqui o mês, por exemplo, para janeiro, voltando aqui, ó, observa que virou 01, tá? Então, retorna o mês, deixa eu só colocar aqui na data correta. O dia também correto. Então, se você quiser retornar o número do mês, só você usar o parâmetro, aqui no caso não é o nome do mês, não, é o número do mês. O parâmetro M minúsculo. Agora, se você quer retornar os 3 caracteres do mês, ó, o nome completo do mês você consegue com F, o número do mês você consegue com M, e agora os 3 caracteres do nome do mês de Jan até DEC. Então, esse M maiúsculo, esse caractere M maiúsculo, ele vai retornar para nós os 3 caracteres do mês. Executando, olha só. Então, observa, DEC, tá? Os 3 caracteres. Aqui você viu que com o F nós conseguimos o mês completo, o nome completo do mês, e com o M maiúsculo nós conseguimos os 3 caracteres. O próximo é o N.
Esse N, ele vai retornar para nós o número do mês, no caso, o número do mês, só que dessa vez sem o zero. Aqui, número do mês. Esse aqui é nome do mês, né? Nome do mês. Ó, número do mês, sem o zero. Se quiser colocar o número do mês com o zero, o M. Se quiser colocar o número do mês sem o zero, o N. O que eu não vou fazer, porque a gente já trabalhou bastante. Se você quiser retornar os segundos, com o zero, ou seja, de 00 até 59, então você coloca o caractere S. Tá? Então o caractere S vai retornar para nós os segundos com o zero. O S minúsculo, que fique claro. Vamos executar aqui. Olha só, 41, lógico que isso aqui é alterável, 44. Rapidinho ele modifica, 47. Então tá aí, ó. Você consegue os segundos utilizando o S. Vamos ver se eu consigo. Agora vai dar, o que eu queria. 00, ó, tá aí, ó. Começando com 0, tá? Então tá aí. O próximo, depois do S, vem o T minúsculo. O T minúsculo, ele vai retornar a quantidade de dias do mês atual. Então, por exemplo, vamos colocar aqui. Ele vai retornar a quantidade de dias do mês atual. Aí você está me perguntando, mas a quantidade de mês do dia atual, quem vai dar, né, o dia, né, o D minúsculo, que vai retornar aqui, ó, retorna o dia do mês. Eu vou já mostrar para você o que a gente está querendo dizer. A quantidade de dias. É porque é o seguinte, existem meses que tem 30 dias, meses que tem 28, 29, e tem uns que tem 31. Né? Então tem 29, 28, 29, 30 e 31. Então, para você saber qual é essa quantidade, aí você utiliza o T. Vamos ver então, vamos supor que eu quisesse saber, que eu não saiba que dezembro, que eu realmente não sei, tem 31 dias. Então tá aí, ó, observa que apareceu 31. Se eu colocasse o mês de fevereiro, do próximo ano, cadê fevereiro? Vamos pegar aqui fevereiro. Do próximo ano, vamos ver então. Observa que é para aparecer, ó, 29, tá? Então é isso que ele faz. Então se você precisar saber a quantidade de dias daquele mês, por de alguma sintaxe que você vai fazer, saber se o ano é bissexto, quantos meses tem aquele dia ou não, se é de 30, se é de 31, então você utiliza o parâmetro T. O T, então, vai retornar para nós essa quantidade de dias. Se você precisar saber o seguinte, qual é o dia da semana, né, no caso com 0, você vai utilizar o W. No caso, retorna para nós, retorna o número do dia da semana. Vai de 0 até 6. Detalhe, o 0 é o domingo, que é o Sunday, o 1 é segunda, o 2 terça, quarta, quinta, sexta, e o 6 é o sábado. Aí começa tudo de novo. Então, aqui, ó, se você quer saber qual é o dia da semana em números, tá? Então você usa o W minúsculo. Ó. Vai retornar para nós o dia da semana. Vamos executar. Ó, dia 3. Por quê? Porque aqui na nossa data, cadê? Ó, domingo é 0, segunda 1, terça 2 e quarta 3. Então por isso que aqui retornou 3. Então o W minúsculo vai retornar o dia da semana como se fosse número. Detalhe, o 0, você conta assim, o 0 é domingo,
O 1 é segunda, o 2 terça, o 3 quarta, o 5 quinta. Ah, eu me perdi, mas é isso aí, você entendeu. Agora, se você precisar imprimir, vamos ver, se você precisar imprimir o ano com 4 dígitos, retorna o ano com 4 dígitos. Então, se você precisar retornar o ano com 4 dígitos, você então coloca, aqui na verdade é o que? É o número do dia da semana. Aqui é o ano com 4 dígitos, ano com 4 dígitos. Aí você vai retornar o que? O Y maiúsculo. Vamos executar e ver. Olha, então tá aí, ó, 2007. Se você precisar retornar o ano com 2 dígitos, retorna o ano com 2 dígitos. Então você vai utilizar o Y minúsculo. Olha só. Tá? Ano com 2 dígitos. Só faltou eu colocar aqui 2. E por fim, se você quiser saber, né, o dia atual, ou seja, o ano tem 365 dias, exceto ano bissexto que tem 366. Mas se você quer saber qual é essa quantidade de dias atual, você vai utilizar o parâmetro z. Então, o z ele vai retornar o dia atual do ano. Então, ele vai de 162 a 366. Então, vamos executar aqui e ver qual é o dia que a gente tem, né? Então, tá aqui, ó, Z minúsculo, que fique claro. Ó, tem que ser exatamente 352. Certo? Considerando que nós já estamos quase terminando o ano, então aqui, ó, para 365, está faltando 3, 6. Tá faltando 13 dias para acabar o ano. Então essa foi os vários parâmetros da função date. Então você observa que aqui você pode fazer muita coisa com essas funções. Na próxima aula, nós vamos criar uma função nossa que vai traduzir, no caso, a data, e nós vamos formatar essa data do jeito que a gente quer. E aí nós vamos passar a utilizar essas datas nos nossos programas. Espero então você na próxima aula. Esses arquivos eu vou enviar para você do jeito que está, para que você possa dar uma olhada e sempre que for preciso, né, que isso aqui a gente não é difícil a gente memorizar, até porque confunde muito. Um é minúsculo, outro é maiúsculo, outro é o número, outro é o nome. Então isso aqui é uma coisa que a gente sempre tem que estar consultando. Então eu espero então você na próxima aula, na nossa função de data que nós iremos fazer.